Você já se pegou remoendo algo que fez, sentindo aquele peso da culpa? Ou pensando, eu poderia ter feito diferente? Hoje nós vamos conversar sobre como transformar culpa e arrependimento em leveza. Estamos preparando uma playlist de vídeo para vocês aqui no canal com o tema Sentimentos Difíceis, como lidar. E hoje nós vamos falar sobre a culpa e o arrependimento. A culpa é a sensação de responsabilidade por algo que fizemos ou deixamos de fazer e que percebemos como errado. Muitas vezes vem acompanhada de autocrítica, vergonha e peso emocional. A culpa, ela pode ser construtiva e leva à reparação, ou destrutiva, paralisa, gera autoacusação crônica. Arrependimento. Nós temos o arrependimento de quando nós deixamos de fazer algo que depois nós olhamos e falamos, nossa, poderia ter sido melhor se eu tivesse feito, eu me arrependo de não ter feito. Ou o arrependimento de quando nós praticamos algo e nós sabemos que é errado e nós nos arrependemos por ter feito aquilo e ficamos com um sentimento de culpa. Primeiro, culpa real, quando nós realmente erramos e prejudicamos alguém. Culpa irreal, quando nós sentimos responsabilidade por algo que está fora do nosso controle. Culpa neurótica, associada a crenças rígidas e perfeccionistas. Culpa existencial, ligado à consciência de nossas escolhas e responsabilidades. Todos os dias nós falhamos e erramos e nós pecamos muitas vezes contra Deus. Nós cometemos coisas que nós sabemos que não é correto. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que vem de Cristo Jesus. Tenho certeza que hoje estou me dirigindo a pessoas aqui que já passou o momento da sua vida que você fez algo e você sentiu extremamente culpado e isso machucou tanto o seu coração que você ficou aflito sem saber o que fazer com aquele sentimento de culpa dentro de você. Existem muitas pessoas que por causa do sentimento de culpa excessivos, elas atentam até pela própria vida. Hoje nós vamos te mostrar como lidar com essa situação. Quando nós temos um sentimento de culpa, o importante primeiro é analisar por que isso aconteceu e reconhecermos que nós erramos e pecamos. 1 João capítulo 1, verso 8, 9 e 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: se nós afirmarmos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas no versículo 9 tem a solução para nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. No verso 10 ele nos exorta mais uma vez. Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É muito fácil pecar. O mais difícil de tudo isso é viver com o sentimento de culpa. Mas nós já vemos aqui na palavra do Senhor que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar e vai nos purificar. Nós vemos no Salmo 32 que quando Davi transgrediu a lei de Deus, ele tinha cometido algo que era terrível aos olhos do Senhor. E ele estava com um sentimento terrível de culpa dentro dele. Salmo 32, verso 1, verso 3, 4 e 5 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Verso 3: quando eu guardei silêncio, isso é Davi falando, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Verso 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi estava com um sentimento de culpa, mas quando ele chegou diante de Deus e ele confessou o pecado dele, ele se arrependeu, ele sentiu uma leveza na vida dele. É muito importante quando nós cometermos algo de errado, o primeiro passo é reconhecermos que nós erramos e nos arrependermos e confessar os nossos pecados diante de Deus. Ou até mesmo quando nós erramos contra um irmão, chegarmos até ele e pedir perdão daquilo que nós fizemos. Essa primeira parte do vídeo deixou bem claro que quando nós erramos e pecamos contra Deus, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar.
E pode ter certeza que quando nós se arrependemos, nós vamos sentir uma leveza em nossa vida e uma paz em nosso coração. E o sentimento de culpa, com certeza, ele vai embora. A segunda parte do vídeo nós vamos falar sobre o sentimento de culpa de quando nós achamos que nós poderíamos ter feito algo no passado que seria melhor. E nós ficamos, mas eu poderia ter feito, eu fui bobo, eu deveria ter feito. O versículo é Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos um sentimento de culpa porque nós ficamos presos nas coisas do passado, coisas que já se passou e que não vai ter como mudar mais. Isso está no seu controle? Se não está, é importante você reconhecer que não faz sentido você se punir. É importante também reconhecermos que errar faz parte da nossa humanidade. Perdoar a si mesmo não significa justificar erros, mas sim reconhecer a sua própria humanidade. É bem verdade que existem coisas que acontecem em nossa vida que é como flecha. Uma vez atirada, não tem como mais voltar atrás. Mas nós não podemos ficar presos em coisas que talvez nós achamos que poderíamos ter feito melhor no passado e que está nos deixando com um sentimento de culpa. Isso vai fazer com que a nossa vida fique paralisada. A função psicológica da culpa. 1. Regulação moral. Ajuda a manter a vida em sociedade, pois evita repetir erros. 2. Vínculo afetivo. Mostra que valorizamos o impacto de nossas ações sobre os outros. 3. Sinal de consciência. Sentir culpa é um sinal de empatia e responsabilidade. O problema é quando a culpa se torna excessiva e permanente, levando à ansiedade, à depressão e à autossabotagem. O segredo está em como transformar a culpa de algo que pesa e paralisa em algo que ensina e fortalece. A culpa na sua vida não precisa ser uma prisão. Se precisar se arrepender, se arrependa. Se precisar pedir perdão para alguém, peça perdão. O sentimento de culpa muitas vezes mostra que nós temos consciência e empatia. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém e comente e curte. Até o próximo vídeo.